Boa noite a todos. Domingos, eu que agradeço o convite e é com muito carinho que eu venho algumas vezes no ano para bater um papo com vocês. E é bater um papo mesmo. A gente está começando o ano, não é? Não vejo vocês desde o ano passado, mas há mais tempo que o Domingos. Então faz tempo que eu não vejo vocês, mas é sempre bom estar aqui para fazer algumas reflexões da nossa vida. A gente sabe que virou ano, virou o calendário, a gente costuma fazer propostas para um ano novo. É claro que a vida continua. As dores continuam, o trabalho continua, as alegrias continuam, os conflitos continuam, os encontros continuam, mas é um momento importante para pararmos para algumas reflexões. E toda vez que vocês me virem aqui, provavelmente eu vou citar um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é praticamente uma lista de checagem para a gente ver se está aprendendo, se está fazendo bem, que é o texto O Homem de Bem, do capítulo 17. Então é uma lista de checagem mesmo. Sabe aquele checklist para viajar? Isso. Eu acho que vale a pena a gente ler pelo menos uma vez por semana, uma vez por dia, esse texto do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem, eu acho que 20 parágrafos. Divide ele por 5, dá mais ou menos 4 parágrafos por dia e vai checando. Mas cada item que você lê é muita informação, é muita checagem para você ver se você está melhorando, não é? Qual é o nosso propósito? É se tornar um homem de bem, é se tornar nos tornarmos pessoas boas. E para começar, e nesse encontro de final de ano acaba tendo as festividades, onde a gente encontra os parentes. Em muitos ambientes, um lar harmonioso, em outros é aquela vez de você cruzar o olhar com pessoas que aí sim você não vê há um ano, aí tem aquela energia, né? Que pode ser boa, pode não ser boa, mas é um momento de encontro e é um momento de medida também, de como a gente está nesses momentos. Então é importante que os tenha. É importante esses momentos de virada de calendário também, para a gente fazer esse olhar nosso para o ano que vai começar. Então, para a lição de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, eu estou pegando uma lição de um livrinho em quantidade de páginas muito pequeno, que é o Agenda Cristã. Só que em quantidade de informações muito profundo. São frases do tipo daquelas que estávamos lendo aqui no começo da palestra. Que cada frase daquela, se você parar para refletir, você faz uma lista de checagem do seu ano que você tem que fazer para ser bom. Tá? Então é um livro curto, ao meu eu leio de ponta cabeça. É uma habilidade que eu tenho que erraram na editora, então minha capa está de ponta cabeça. Então é raro o meu livrinho, o meu Agenda Cristã, que ele lê de ponta cabeça. E a lição que a gente vai ver nessa noite é medicamentos evangélicos. Se é o momento de nós vermos, fazer uma avaliação do que foi o nosso ano, para construir um ano novo, uma vida nova, nada melhor do que pensar em medicamentos. A gente fala, para que serve o medicamento? Existe medicamento que serve sim para curar, mas muitos medicamentos servem como uma prevenção, como uma profilaxia, como uma medicação que vai nos tornar aptos a enfrentar tudo aquilo que a gente precisa. E para começar nisso, como eu disse, tem que eu usar essa lista de checagem, é muito importante. Vou pegar 3 parágrafos aqui desse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens da terra, do que a gente vive agora. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as mudanças drásticas da nossa vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Então, só uma parte desse texto nos fala, está tudo certo, existe Deus, uma força maior que está conduzindo tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa aguçar o nosso olhar
E realmente, quando aparecerem esses medicamentos, a gente saber usá-los. De repente, são 20 frases, 20 conjuntos de palavras que a gente vai ver aqui à noite, é muita coisa, de repente, para memorizar. Mas, com certeza, uma nesse momento da nossa vida atual vai nos tocar mais. Quando a gente encontra essa frase que nos toca, assim como nós vimos aqui no começo, antes da palestra, essas frases que funcionem como alimento, como se fosse um mantra no nosso dia a dia, pensando naquela frase e fazendo com que aquela frase mude ou nos auxilie a enxergar melhor e a mudar o nosso jeito de pensar. Então, é uma lição do Agenda Cristã. Recomendo que vocês tenham esse livro, que vocês leiam esse livro, talvez a princípio de capa a capa, porque realmente é muito profundo, e depois, aleatoriamente, naqueles momentos de angústia, quando for fazer o Evangelho do Lar, antes do Evangelho. Então, são lições importantes para o nosso dia a dia. Então, essas recomendações que são medicamentos evangélicos, aproveitando esse momento de começo de ano e já tomar esses medicamentos como profiláticos, como de precaução. Olha só, ajude sempre. Olha o medicamento que André Luiz nos oferece. Ajude sempre. Porque ajudando você está doando-se. E no doar, você está equilibrando-se espiritualmente e até fisicamente. Já falei com vocês algumas vezes, já falamos aqui, que a gente acaba tendo o hábito de olhar muito para cima. Então, hoje em dia, com rede social, com Instagram, com Facebook, com tantas outras, a gente vê um mundo fantástico e maravilhoso. E só olha aquelas pessoas que mostram que estão bem. E esquece de olhar um pouquinho mais para baixo, às vezes ao nosso lado. Pessoas que têm sofrimentos, que estão muito longe daquilo que a gente acha que é sofrimento, que sofrem de verdade. Às vezes o nosso sofrimento perto dos outros é uma unha encravada, enquanto outras pessoas estão passando por dores muito intensas. E nós sempre temos a oportunidade de ajudar. Seja a ajuda material, que talvez seja a mais fácil de todas, mas tem a ajuda moral, a ajuda da escuta, a ajuda de uma prece oferecida, a ajuda de um olhar carinhoso que a gente oferece para as pessoas. É ajuda. E temos o tempo todo essa oportunidade. É um medicamento que nos traz uma condição de vida melhor para um ano novo que está começando, para um resto de vida que a gente tem pela frente. Olha só, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais e fale pouco. Não teme, jamais se desespere. Isso mostra uma confiança que nós temos em Deus. Não ter medo é se propor à modificação. Normalmente a gente tem medo do desconhecido, não é? Mas se você se fica parado no seu medo, você não anda, você não evolui. E sabemos que temos por trás de nós essa força maior que nos orienta, que nos conduz, que organizou o universo de uma forma perfeita para que tudo se encaminhe. E nesse não temer, não se desespere. Que essa mesma força, no processo de ajudarmos sempre, cria-se um campo bom. Assim como a gente oferece a ajuda, quando a gente mais precisa, a ajuda chega de lugares que a gente nem imaginava que ela poderia chegar. Vejam as histórias de Bezerra de Menezes, quando precisava de ajuda, de Chico Xavier, quando precisava de ajuda para as instituições de caridade dele. Ouçam falas de Divaldo Franco, em momentos desesperadores da Mansão do Caminho, que ele achava que não ia conseguir sustentar aquelas crianças que ele estava acolhendo, vinha uma ajuda inesperada. Então a ajuda sempre vem, não nos desesperemos. E essa parte, pense muito, medite mais e fale pouco. Eu acho que a gente faz um processo contrário disso, né? A gente fala muito, pensa pouco e praticamente não medita, ou medita depois que fez. Aí já está tarde, não é? Olha essa recomendação. Pense muito, pense, analise. Temos ferramentas para pensar o tempo todo, não é? Pense muito, medite mais. A gente consegue, nessa velocidade do dia a dia,
parar para meditar? Malemar, a gente não consegue ficar 10 respirações tranquilas, sem pensar em nada. Que a neurociência diz alguma coisa assim, ó, se está desequilibrado, pare, que é um processo de meditação. Respire 21 vezes. É um tempo de respiração que a neurociência fala que é interessante para a gente se regular. 10 respirações já ajuda. Mas é respirar ouvindo sua respiração, sentindo o peito se encher e colocando o processo de respirar, a gente já está num processo de meditação. A gente consegue parar e não pensar? Já fizeram um teste? Parar e não pensar? A gente está aflito, o tempo todo aflito, não é? É difícil não pensar. É a mesma coisa que eu falar para vocês, não pensem em uma maçã. Automaticamente, o que eu fiz vocês? Pensarem numa maçã. Só que era uma maçã. E quando vem a angústia no nosso pensamento? A gente tem que mudar isso daí. Então pense muito, medite mais, mas eu não consigo parar de pensar para meditar. Ouça a sua respiração. É um jeito de você parar para meditar. Já a gente chega na oração, mas ouça a sua respiração. É um jeito de parar para meditar. E fale pouco. Quanto dos problemas que ocorrem na nossa vida vêm de palavras que nós lançamos no momento de irritação, de nervoso, de desespero, de desconhecimento de toda a situação, e depois que a gente falou, é difícil de voltar atrás, não é? Retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado e obedeça contente. Retifique amando, corrija, a gente vê coisas erradas, a gente tem que corrigir. Temos que ser um instrumento de orientação, mas existem várias formas de fazer isso. Apliquemos o amor em tudo. Trabalhe feliz. É difícil, né? Dependendo do trabalho que a gente tem, do ambiente que a gente tem para trabalhar, da vida que a gente leva para chegar até o trabalho, mas, de novo, olhe um pouquinho para baixo em vez de olhar para cima, não é? Tem muitas pessoas que desejariam muito trabalhar como talvez a pessoa que faz a manutenção, a limpeza de onde a gente trabalha, porque não tem onde trabalhar. Então, já que tem que trabalhar, é importante para a gente o trabalho financeiro, trabalhe feliz. Mas vamos além disso. Trabalho é tudo aquilo que promove o bem. Então, trabalhe feliz, engaje-se em oportunidades desse trabalho, que aí a felicidade vai vir mais fácil para nós. Dirija equilibrado. Olha, André Luiz, há mais de 50 anos atrás, já falava disso, né? Dirija equilibrado. O trânsito desequilibra a gente hoje em dia, não é? E muitos ali no trânsito estão desequilibrados. E a gente entra nessa energia de desequilíbrio. Então, dirija equilibrado. Só seu carro? Não. Dirija a sua vida equilibrado. Dirija a sua vida equilibrado. Obedeça contente. O trabalho, às vezes, traz chefes que são duros. Obedeça contente, faça a sua parte. Não se queixe. Não se queixe. O que queixar-se acaba sendo, para nós, talvez até um caminho de puxar papo. Já perceberam que para puxar papo a gente queixa? A gente reclama para puxar papo? O clássico é o tempo, né? Tá chovendo demais, que ruim. Tá calor demais, que ruim. Vai chover as férias inteiras, que ruim. Tá muito quente, não é assim? A gente se queixa e usa da queixa para puxar a conversa. Só que quando a gente está queixando, a gente está criando um ambiente ruim. Assim como o ajudar sempre, o trabalhar feliz, traz um ambiente agradável, o queixar-se sempre traz um ambiente ruim. Um campo energético nas nossas falas ruim, que vai trazendo cada vez mais queixa e vira uma bola de neve, que traz complicações principalmente para nós que estamos queixando.
E o pior de tudo, sempre que a gente queixa, lembra que tem uma força maior que conduz tudo? Sempre que a gente queixa, a gente está reclamando de quem? De Deus. Se a gente está queixando, a gente está reclamando de Deus. Porque se o tempo está ruim, está chovendo, está sol, está frio, está calor, quem é o organizador do universo? É Deus. Quando a gente reclama das coisas, estamos reclamando do organizador, do Criador. Então são coisas importantes para a gente pensar. Siga adiante, repare além e veja longe. Siga adiante, repare além e veja longe. Naquele texto ali, o homem de bem, é colocado também que nós precisamos viver a vida espiritual, não a vida temporal, como foi colocado, é a vida espiritual. E muitas vezes nós vimos, olhamos, focamos onde? No agora. Não que o agora não seja importante, não é? Só que muitas vezes o nosso agora está sendo um reflexo do que nós falamos ontem, do que nós não pensamos ontem, do que nós não meditamos ontem. Então, veja além. Projete a sua vida futura como espíritos. Aproveitemos a nossa situação de encarnados na Terra, num ambiente até que difícil, para construir esse além. Ver longe. De novo, a gente está acostumado a olhar para cima. E esquece de dar uma olhadinha para baixo, não é? E com certeza, muitos daqueles que a gente olha para cima, volto a falar nas redes sociais, são pura imagens. Talvez aqueles que estão mostrando para a gente uma situação muito boa, estejam emocionalmente numa situação muito mais dolorida que a gente. Por isso que tem que mostrar. Para tentar se enganar e tentar esconder um pouco o sofrimento. Mas nós temos que usar um medicamento evangélico, de ver a si próprio, de construir a sua vida espiritual. Discuta serenamente. Olhe o mundo que nós estamos vivendo. Nós não conseguimos ter uma discussão serena. Em vários campos. Você vê torcidas de times opostos se degladiando como se fosse Roma antiga. Você vê ideias políticas, numa disputa de ideias, com brigas, como se fossem reis de países diferentes querendo conquistar-se um ao outro. A gente vê escolas religiosas se agredindo, sem abrir o coração, a mente e o ouvido para tentar aprender, entender um pouco como aquele outro pensa. Muitas vezes apenas por causa da bandeira. Talvez os dois lados estejam falando a mesma coisa. Porque se uma religião é boa, ela vai falar de uma bandeira principal, que é o amor. Pode mudar uma ou outra coisa no seu dogma, nas suas escritas, mas o importante que está nas religiões é o amor. E muitas vezes aquele de outra religião fala de um jeito que te toca, numa lição que você não tinha aprendido, percebido no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Mas para isso a gente precisa ter o ouvido para ouvir também. Deixar de ser um pouco reativo e aprender. Temos que aprender sempre. Faça luz, semeie a paz, espalhe bênçãos. Faça a luz, semeie a paz e espalhe bênçãos. Muita gente fala em faça a luz no sentido de ofuscar com sua luz. Quem ofusca com sua luz não está fazendo a luz. Como a gente faz a luz? Iluminando.
Então, o nosso fazer à luz é daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que nós conquistamos e assimilamos moralmente e na parte de conhecimento, é mostrar com o exemplo, conquistando com os nossos exemplos. Semeando a paz. Em vários... a gente teve os encontros de final de família nas últimas semanas, não é? Sempre tem o tio do pavê. É pavê ou para comer? Sempre tem o tio do pavê. Que esses tios do pavê talvez vão trazendo uma irritação dentro da família, por uma brincadeira boba, e às vezes até irritações maiores do que o pavê, ou para comer, não é? O que cabe a nós no semear a paz? É diluir com amor aquela situação. É mudar a conversa, é falar que o pavê para comer é coisa antiga. Há 50 anos atrás, o tiozão do final do ano já falava do pavê para comer, que é coisa antiga. Então, a gente semear a paz, realmente plantando a paz, mostrando que nós estamos em paz. E não fazendo uma discussão desnecessária com o tio do pavê. Viva desassombrado, demonstre coragem e revele calma. Viva desassombrado. Casa com o começo, não é? Não se desespere. Não tenha medo de tudo. Arrisque-se ao bem. Por que o mal hoje em dia parece muito mais do que o bem? Porque aquele que pratica o bem é tímido. Enquanto que aquele que está no mal mostra. A mídia gosta de mostrar o mal. Por que a mídia gosta de mostrar o mal? Porque as pessoas assistem o mal. Então, cabe a nós fazer o contrário. E para isso, a gente precisa viver desassombrado, não se assustar com tudo. Demonstrar coragem. Principalmente coragem para a mudança. Principalmente a coragem para que a gente possa se conhecer, se reconhecer, fazendo a checagem ali, as características do homem de bem, aquilo que já conquistamos, e ter a coragem de saber, puxa, isso. Eu ainda não conquistei, mas eu já conquistei isso. Então, ter a coragem de se perceber que muitas coisas a gente ainda tem que conquistar, que muitas vezes a gente ainda vai errar, que a gente já errou, mas você tem coragem de perceber que você tem defeitos ainda, e a partir desse ambiente de coragem, trabalhar incessantemente, com meditações, com estudo, com aprendizagem contínua, nessa mudança individual. Respeite tudo, respeite tudo, afinal, tudo foi construído, projetado por Deus, inclusive nós. Respeite tudo, da vida miserável, talvez menor que uma bactéria, ao cosmo infinito, que a gente nem conhece e compreender. Mas mais o importante do que tudo isso, respeite aquele que está perto de você. De repente a gente não consegue ver o microscópio, nem conseguir projetar a ideia para o infinito do cosmo. Mas quem está do seu lado, com quem você cruza o olhar no dia a dia, com quem você trabalha, com quem você pega o ônibus, com quem você chama o Uber, numa situação moderna, para quem você oferece o seu serviço de Uber, não é? A gente consegue respeitar. A gente consegue respeitar uma lixeira. A gente consegue respeitar o ambiente que a gente está vivendo. A gente consegue respeitar a pessoa mais idosa. A gente consegue respeitar aquela criança que não tem muita noção do que está acontecendo. Então, respeite tudo. Ore confiante. Ore confiante. Muitas vezes, esse dia a dia corrido que a gente tem vivendo,
no desespero, a gente acaba até usando das orações feitas, não é? Talvez até uma fala nossa, cotidiana, uma prece que a gente sempre faz, se faz sempre do mesmo jeito, que acaba até decorando aquela prece que a gente faz. Ou vai direto para uma prece, para uma ação mestra que a gente tem, que é o Pai Nosso. Quantas vezes a gente está fazendo o Pai Nosso automaticamente? Pai Nosso, assim. Ou imaginando que a quantidade de Pai Nossos que a gente faça vai resolver nossa vida. Não. É importante que a gente faça a oração, a prece de uma forma consciente. E como eu faço isso? Então, além da lição que eu falei para vocês, o homem de bem, vai lá no finalzinho do Evangelho, nas orações, leia sobre a oração dominical, sobre o Pai Nosso. Cada uma dessas frases que a gente lê automaticamente tem uma profundidade tão grande que a gente não faz ideia. Quando a gente fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como em toda parte, duas coisas a gente pode fazer isso, para que ela seja profunda. Por exemplo, fecha o olho, Pai Nosso que estais no céu, faz que nem Chico Xavier fazia, vai lá para o céu, espia se o pai está lá mesmo. Oh, o pai está lá, né? O pai está lá. Sinta, entenda o que você está falando. Nesse primeiro momento do Pai Nosso, está falando desse respeito que a gente disse agora. O Pai que está no céu, que criou tudo, desde a partícula menor que está dentro do átomo até a imensidão do universo. É perceber que numa frase do Pai Nosso tem uma profundidade tão grande, tão grande. Então, quando a gente fizer essa prece, fazê-la, quando fizer uma oração, fazê-la com efetividade. Isso é um medicamento para o nosso 2025. Então, ore confiante que um bom espírito, uma boa alma vai nos ouvir e vai nos acolher. Muitas vezes trazendo uma solução que é necessária e não a solução que a gente quer. Também apure o seu olhar para perceber as soluções que chegam em nossas vidas. Muitas vezes passa o bonde na hora que a gente precisa pegar e a gente não pega. Fala, não, Deus vai me ajudar, e o bonde passa. Aí você pede ajuda, passa outro bonde para te ajudar. Não, Deus vai me ajudar, e não pega o bonde que... Quem mandou o bonde? Não é? Quem mandou o bonde? Vigie benevolente. Vigie benevolente. A gente vigia bastante, não vigia? Benevolente? Não, né? Comece vigiando a si mesmo. De novo, para reconhecer o que você tem de bom e o que você não tem de bom. Certo? Benevolente até com você mesmo. Puxa vida, eu conquistei isso e não conquistei isso. Mas vigia você. Na verdade, a gente não vigia benevolente, e quando vigia o outro, na verdade, vigia com olhares de julgamento. O que André Luiz está falando para a gente? Julgue a si próprio. E respeite a conduta do outro. Se ele está fazendo de uma forma errada, não faça da mesma forma que ele. E a gente sabe, quando identifica o erro no outro, provavelmente é porque a gente conhece aquele erro. Não é? Caminhe melhorando. Sirva hoje e espere o amanhã. Então, use todo o seu caminho, toda a sua jornada que nós temos na Terra, de manhã à noite, colocando em sua mente pensamentos de bondade, de amor, de carinho e de caridade. Sirva hoje, não espere amanhã para servir, o ontem já foi.
Servindo hoje, a gente repara o ontem que talvez a gente tenha errado. E servindo bem hoje, a gente constrói um caminho melhor para o nosso ano de 2025. E espere o amanhã, a partir daquilo que a gente colheu hoje. Então, para finalizar, só vou voltar naquela parte do fale pouco, porque a gente fala muito. E boa parte daquilo que a gente acaba se colocando uma armadilha para si próprio é nosso falar muito, não é? Teve uma vez que um garotinho era bem fofoqueiro na escola, e o pai viu que ele fazia as fofocas, e nesse fazer as fofocas, ele colocava um pouquinho de maldade, de maledicência, aumentava aquela fofoca, e a gente sabe como é a fofoca. A fofoca corre. E quando é acrescentada da maledicência, ela destrói. Então o pai quis dar uma lição naquele menininho. Ele falou: filho, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um travesseiro de penas. A gente vai subir em cima da casa e vai espalhar o travesseiro de penas, todas as penas do travesseiro. O menininho foi todo feliz em cima da casa espalhar o travesseiro de penas. E soltou. Então foi penas para todo o quintal. Ele ficou feliz, né? Foi legal. Aleluia! E as peninhas correndo para lá e para cá. Abatia o vento, fazia redemoinho nas peninhas. E o pai falou: olha só, agora a gente vai lá embaixo, no quintal, e vai recolher todas as penas. E começaram a recolher todas as penas. Recolheu, deu quase o travesseiro inteiro, mas sempre tinha uma outra peninha perdida pelo caminho. E o menininho falou: pai, a gente não vai conseguir pegar todas as penas. Tem umas que foram com o vento, que foi para longe, que voou, já está até lá na rua. Aí o pai falou assim: olha, esse é o poder das suas palavras. As suas palavras, soltas ao vento, se espalham. A gente pode até tentar recolher todas elas de volta, mas algumas delas vão para muito longe, que talvez nunca mais você consiga recolhê-las. Então que façamos das nossas palavras, palavras boas, não as fofocas. Que as palavras boas, que se espalhem muitas para longe, será proveitosa para as outras pessoas. E a gente vai estar ajudando sempre, encaminhando sempre. Então que Jesus nos ampare, que tenhamos um ano de 2025 repleto de boas realizações, confiando em Deus, sabendo que o planeta Terra não está à deriva. Às vezes nos esforçamos no sentido contrário, de provocar essa deriva, mas sempre tem alguma coisa, essa força maior, que faz, que nos traz, que nos força a voltar para aquele princípio que é fundamental na criação, que vimos do átomo e chegaremos a anjos. Mas se nós temos a consciência de tudo isso, se nós aplicarmos medicamentos evangélicos no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, na nossa vida, esse tempo para chegar a anjo é mais rápido. E não cai do céu, cai com muito trabalho, com muito estudo e com muito amor. Que tenhamos um excelente 2025, que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.